Olha só, Nunes Marques nega seguimento a habeas corpus para libertar presos do 8 do 1. O ministro do STF entendeu que o habeas corpus do Instituto com pedido de liberdade é tecnicamente incabível. Aí vamos lá, desce aí. O ministro blá 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 negou seguimento e um pedido de liberdade para todos os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Nunes Marques entendeu que o habeas corpus de autoria do Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável, Social e Político é... Ok. Olha o tamanho do nome do troço. Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano, Sustentável, Social e Político. É quase um LGBTQI+. E ele é um Instituto Nacional Brasileiro. Até porque ele podia ser um Instituto Internacional Brasileiro. É muito bom. A peça devia ser muito, muito interessante que ele chegou lá, né? Meu Deus, cara. Não, que coisa. Não, já começa... A piada já começa aí, né? É incabível tecnicamente. Aí desce. Aí prossegue. Os argumentos são de que não é possível considerar habeas corpus que contrarie decisão de outro ministro. Nesse caso, decisão do relator dos inquéritos, ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Essa Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das turmas ou do plenário da Suprema Corte. Considerou Nunes Marques. Desce aí, Nunes Marques. O Instituto impetrou habeas corpus em favor de Aécio Lúcio Costa Pereira, blá 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 blá, e todas as pessoas que encontram presas por blá blá blá, e pediu para que a análise fosse para a Justiça Federal. Vamos lá. O que é o que está dando discussão, tá? O Nunes Marques, todo mundo sabe, é o famoso Cássio Nunes, tá? Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Bolsonaro indicou ele e indicou o André Mendonça. O Bolsonaro disse que está sempre jogando xadrez 4D, que ele é muito inteligente, e os bolsonaristas pedem para você, pedem para mim, pedem para todo mundo. Confia no mito. Confia. O mito Confia sabe nele. o que tá fazendo. Ele tem um plano. Olha, você não sabe o que você tá falando, porque o Bolsonaro tava há 28 anos lá. Ele conhece todas essas raposas. Ele sabe como a raposa pensa. E ele tá jogando. É um jogo. E os ministros dele estão jogando também. Só que assim, os bolsonaristas estão aguardando esse jogo assim, há uns 4 anos. Tem quantos caras presos ainda nesse negócio, hein? Eu acho que é 66. Não, 66? Condenados tá ou aqui, presos? aqui, ó. 66 permanecem presas pelos atos antidemocráticos, 116 foram já julgados e condenados. condenados. Tá. Então só tem 66. É. É. Então o lance assim, tem 116 pessoas condenadas ali pelos atos, tá? E as condenações prosseguem. E o que é o drama da história? Os indicados pelo Bolsonaro, eles realmente não vão confrontar o entendimento majoritário no STF, e eles são, vamos dizer, uns caras meio sem energia. Nem sequer, assim, vamos supor, ele não... A peça desse instituto importante, o Instituto Brasileiro, não sei o quê. Nacional. Instituto Brasileiro Nacional. Às vezes uma peça era uma merda e não dava nem pro cara ajudar. Mas nunca houve, nem sequer, vamos dizer, um confronto ali. Às vezes numa decisão, o cara retrucar. Não, teve uma vez que o André Mendonça tentou retrucar o Alexandre de Moraes, ele tomou uma e recuou. E aí fica a pergunta, quer dizer, os caras foram colocados pelo Bolsonaro e os caras estão metendo condenação e o Bolsonaro não falou nada? Porque de duas uma, ou o Bolsonaro sabe que eles estão fazendo isso, está concordando, ou o Bolsonaro não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, né? Quando colocou os caras, e ele colocou os caras baseado em acordos. O Cássio Nunes, assim, o Cássio Nunes era um cara ligado, via de regra, ao campo da esquerda. O André Mendonça não, mas ele é um cara que, sei lá, tá lá talvez esteja lá pelos contatos. Não, porque você compara a indicação do André Mendonça e do André Mendonça, e o Cássio Nunes com a indicação do Dino e do Zanin. Compara as duas indicações, né? As 4, né? Sim. Compara. Olha o jogo que o Bolsonaro fez de colocar uns caras sem testosterona É. e colocar o Flávio Dino. É. Né? Que é simbólico demais. Entendeu? Então, assim, é mais um sinal de que ele não tinha mesmo a menor ideia do que estava fazendo. Sim. Sim. Não, Ele estava ideia. fazendo o jogo de outras pessoas, porque exatamente de quem eu não sei, para aceitar a indicação do Cássio Nunes, por exemplo, né? E ainda usar o discurso. Não, agora nós temos, né, gente lá para representar o nosso lado, não sei o quê, e não é, né? Esses caras já fizeram várias coisas, já tomaram, né, já deram sinais de que eles não têm nenhum tipo de fidelidade.
E assim, o que deve ser bom, na verdade, né? Então, assim, a gente tá discutindo sim. isso, mas assim... É que a independência deles é pra outras coisas, né? Então, puta que pariu, A gente cara. não tinha que estar discutindo isso, né? Assim, o quanto a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal favorece o presidente que o indicou, né? Sim. Mas a coisa é tão esquizofrênica que a gente tem esse tipo de discussão aqui no Brasil. Sim. É que, de fato, o Bolsonaro, um bom argumento que ele podia falar, veja só como eu sou republicano, pô. Botei os caras aí, eles votam como quer, pô. Não sei se são contra isso. Esse seria o argumento, mas assim, ele não fez isso, ele falou que tinha colocado os caras lá sim. porque eles eram conservadores. Cristãos, ambos assim, de um cristianismo assim. Fervorosamente cristãos e conservadores. Terrivelmente evangélicos. Exato. E assim, esse era o critério dele. Porque assim, não tem nenhum problema. Porque uma coisa assim, beleza, o cara vai ser um advogado dos teus interesses no STF. Agora, você faz uma indicação de cunho ideológico, é pra isso que serve a indicação vir presidente da República. Nos Estados Unidos não tem problema. Um presidente democrata faz uma indicação mais progressista, um republicano faz uma mais conservadora. Isso há décadas. Esse jogo segue aí. Pode seguir assim, ó. Um cara mais conservador, um cara mais direita, a esquerda bota um progressista, você vai equilibrando o jogo ali. Agora, a maior parte das indicações, elas nem seguem mais esse critério, né? O Zanin, dizem aí que ele é mais conservador, mas ao mesmo tempo ele cuida dos interesses personalíssimos do Lula. Ele é advogado do Lula. O Flávio Dino é do bloco político dele. Antes já tinha sido colocado o Lewandowski, que era um cara muito próximo do Lula, e o Toffoli, que foi advogado do PT. Então, quando você soma ali, foi assim, um quarteto que foi colocado que cuida assim, de interesses diretos dos caras. Cruza a linha do ideológico, né? É para além do ideológico. Não é colocado lá porque é de esquerda. Não é mais progressista. Ele é colocado lá porque ele defende os interesses do partido ou do próprio presidente, pessoalmente, né? Então a questão não é ideológica, não. Vamos pôr aqui porque é do jogo. Você fala, não, vou indicar um cara mais progressista porque na interpretação da Constituição, então um deles pode fazer uma interpretação mais progressista, outro mais conservadora. E aí o campo de forças ideológicas vão se equilibrando. Uhum. Mas não é isso, né? No caso brasileiro não é esse. Eles indicam por interesses pessoais ou partidários, né? Sim. Então aí sai completamente fora da ideia inicial de você ter um equilíbrio ali, né, de forças ideológicas, digamos assim, na interpretação da Constituição, né? E aí entra esse ponto, porque se você for fazer uma interpretação da Constituição sobre o inquérito do Alexandre de Moraes, combinemos então que os indicados pelo Bolsonaro deveriam, por questões ideológicas e tal, confrontar ali o que está acontecendo. Mas não há nada disso. Eles sequer assim, questionam a premissa. Então, se eles não estão questionando a premissa do inquérito do Alexandre de Moraes, eles não estão fazendo defesa ideológica nenhuma do Bolsonaro. Então, por que eles foram colocados lá? E dois, e essa é a parte mais interessante, por que todo bolsonarista finge não ver este e outros problemas, que são todas as pessoas colocadas pelo bolsonarismo, que traíram o bolsonarismo, que mudaram de lado. Por exemplo, todos esses caras do Centrão que eram ministros do Bolsonaro e viraram a casaca. Ciro Nogueira, o Fábio Faria, estão todos com o lado de lá. O republicano está com o lado de lá. E aí você olha e fala, mas que diabo, cara?